Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, então, mais um dia de treinamento, onde a gente encerra, né, o nosso ciclo de workshops, né, de experiências com cada um de vocês. Estou muito feliz em poder terminar essa sexta com o Henrique Portela, que é um cara que eu admiro muito, que esse ecossistema do judiciário me permitiu conhecer, né? Ele mesmo se apresenta como um apaixonado por dados. Ele tem esse papel, essa veia, né, de empreendedorismo através da Data Analytics, e tem a IMAPS, Intelligence, Data Lake, For Labs, e hoje ele tem esse grupo, né, o IMAPS Data Group, apoiando uma centena de grandes empresas no Brasil, Estados Unidos e Portugal. A formação dele, ele né, tem formação na Universidade de Chicago em Inteligência Artificial e Data Science. Ele também traz um MBA em E-Business, outro MBA em Gerência de Projetos, e a graduação dele é em Análise de Sistemas. Nosso parceiro, JX, né, certificado, tem um curso excelente de alfabetização de dados, com duração de 8 horas. Ele vai falar um pouquinho mais à frente ali, mas eu já queria deixá-los aí bem à vontade, né? O Henrique sempre dá o show dele nessa questão de alfabetização de dados, que é um tema tão importante. Lembrando, pessoal, nosso papel aqui é conectar pessoas, né, e instituições, perdão, à justiça do futuro. Então, isso que a gente está fazendo aqui, essa promoção, esse momento, é justamente isso, é trazer o Brasil, né? Aqui temos representantes. Depois, Henrique, se você quiser perguntar no chat aí de onde a galera está falando, tem representante do Brasil inteiro. Eu fico muito feliz com isso. A turma de inovação, juízes, né, desembargadores que estão participando. Minhas boas-vindas aqui. Acho que a gente tem conseguido fazer um pouquinho, plantado essa semente, né, desse papel que nós temos de conectar pessoas e instituições à justiça do futuro. Sejam muito bem-vindos. Henrique, é com você, meu amigo. Estaremos aqui no todo o seu suporte. Davi, obrigado pelo convite. Eu só queria ter certeza de que eu estou sendo visto e ouvido bem, tranquilo? Perfeitamente, amigo. Perfeito. Gente, é um prazer estar aqui a convite do JX. Eu realmente admiro esse trabalho que o JX faz nessa busca de conectar pessoas, instituições à justiça do futuro. Eu aprendi muito, troquei muita informação aqui com muitos de vocês do Judiciário, então, para mim, é realmente motivo de felicidade ter esse convite, estar aqui junto com vocês. Obrigado, Davi, obrigado ao Piccoli também, a toda a equipe do Judiciário Exponencial. Queria também agradecer a vocês todos que estão investindo um tempo, 1h30 do tempo de vocês, e hoje talvez o recurso mais precioso que a gente tem é o tempo, né? E eu sei que, deixa eu só compartilhar uma tela aqui, enquanto eu vou falando. Davi, por favor, só confirma aí quando a minha tela aparecer, só um minutinho. Aí que o Zoom me derrubou agora aqui na sala, eu não estou na minha máquina tradicional, só um minutinho que eu estou... Ah, está aqui, compartilhar, ok, share screen. Agora eu compartilho a minha tela, já consigo voltar para cá. Enquanto eu falo algumas palavras iniciais, pessoal, eu sei que eu estou dividindo. Meu desafio é dividir a atenção com vocês, né? Se eu olhar aqui do lado, eu vou ver um Gmail aberto. Aqui eu estou vendo um WhatsApp ali, o web WhatsApp aberto na tela de alguns. Muitos estão olhando ao celular também, e é comum hoje, a gente precisa estar atento a várias coisas, mas eu vou fazer um desafio de vocês, de nós mergulharmos nesse assunto, e para isso eu vou convidar vocês a acessar esse link aqui do Mente, porque à medida que eu for desenvolvendo a minha palestra, eu vou fazendo algumas perguntas, e é muito importante para mim as respostas de vocês, tá? Então, ao mesmo tempo que vocês colocam no chat ali de que instituição vocês são, de que estado vocês são, isso é muito bom para a gente ter uma ideia aí geral. Eu gostaria que vocês já acessarem o Mente. Para quem nunca acessou, vocês podem acessar tanto pelo computador e digitar aquele código, ou apontar o celular de vocês
talvez seja a forma mais simples, apontar o celular para esse QR Code e entrar lá no Mente, tá? E a gente vai fazendo algumas perguntas aqui, que vai ser muito importante para todos nós aí vermos as respostas de vocês. Então, eu estive acompanhando aí as demais palestras. Infelizmente, eu só perdi a do Bernardo de ontem, que parece que foi sensacional sobre metaverso, e depois eu vou querer me atualizar. Mas eu estive vendo a do Bruno no início da semana, né, falando sobre Visual Law. Que assunto importante. E eu quero conectar com uma frase que ele começou lá, talvez quem estava presente lembra, que ele diz assim, ó, vocês estão preparados para o presente? A gente tem que repensar o nosso lugar profissional e buscar conhecimentos que nem estavam no nosso radar. E eu já quero conectar um pouquinho disso com o assunto que nós vamos falar. O Franco falou muito sobre o poder de comunicação, que é tão importante nos dias de hoje, e o André Sanches veio com essa mudança, né? Nós estamos num mundo em mudança, que bom, que oportunidades que isso gera, e principalmente nós estamos num mundo de incerteza. E o que a gente poderia, talvez, melhorar na nossa capacidade profissional, repensar as nossas habilidades, como isso nos ajuda na comunicação e no mundo de incerteza. Eu diria para vocês que cada vez mais saber lidar com dados, e isso não é mais para os profissionais de tecnologia, não é mais para os profissionais estatísticos, é para todas as profissões. Saber lidar com dados é uma habilidade fundamental. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E é sobre isso que eu gostaria da participação de vocês, então eu já vou dar um pulinho aqui no Mente, aqui. À medida que vocês vão conectando aí, pessoal, eu vou vendo aqui embaixo, ó, quantos a gente já tem. Ó. Quando vocês entrarem lá e clicar na mãozinha, então nesse momento nós temos 16. Se mais de vocês entrarem no Mente, daqui a pouco eu volto aqui para quem não conseguiu de novo nessa tela, logo que eu for fazer a primeira pergunta, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu voltar aqui. Davi já me introduziu aí, quem é Henrique Portela, então não vou falar sobre isso. E eu vou dividir aqui em 4 atos a nossa conversa, tá? Nós vamos fazer um aquecimento, onde a gente vai trabalhar com essas perguntas, a percepção de vocês, e eu quero que vocês respondam com a maior velocidade possível que vocês conseguirem as perguntas que eu vou falando aqui. Depois nós vamos falar de como que os dados estão mudando o mundo e como que isso está conectado ao judiciário. E daí nós vamos chegar no desafio da alfabetização de dados. Isso aqui tudo vai passar muito rápido, gente, e a gente vai para o final, que é de conteúdos que são importantes em trabalhar em alfabetização de dados, que vai fazer uma conexão com esse aquecimento que nós fizemos aqui no início, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos aquecer, vamos brincar aí. Antes, eu não quero só também pedir a participação de vocês, mas eu também quero dizer que a gente vai mandar essa camiseta que a gente muito se orgulha, que é o que nos define, né? Nós vemos o mundo como pessoas, dados e analytics, e a gente queria presentear aí os 2 primeiros colocados ao final em relação a essas perguntas, essas brincadeiras que nós vamos fazer aqui. Nós vamos mandar entregar para vocês uma camiseta dessas na casa dos 2 primeiros, tá bom? Então, isso só para a gente brincar um pouquinho mais, já temos 17, ainda dá tempo de alguém entrar aí na brincadeira para a gente trabalhar. Mas é uma brincadeira, mas ela tem total ligação com o nosso assunto, tá bom, pessoal? Então, nós estamos na fase de aquecimento e para quem já está conectado no Mente lá, eu queria que olhasse para esse gráfico aqui. Esse aqui é o Tim Cook, ele é o presidente da Apple, desde que o antigo presidente faleceu, então ele, o fundador, né, hoje ele é o presidente da Apple, e ali nós estamos ali em 2014, quando ele está lançando lá uma versão de iPhone, e ele mostra para essa galera toda que está sentado aqui as vendas cumulativas de iPhone ao longo dos anos. Eu queria que vocês olhassem rapidamente para esse gráfico. Eu vou agora lá para o desafio de vocês e vai aparecer no celular de vocês, ou quem está no computador, a nossa primeira pergunta para vocês responderem aí. Ó. Então, cada um de vocês ganhou um símbolozinho aleatório, cada um de vocês digitou um e-mail, não, um nomezinho, e vocês estão aqui, nós temos 18 pessoas prontas para jogar. E a nossa primeira pergunta, eu vou querer que vocês respondam aí no dispositivo de vocês, olhando para esse gráfico. As vendas estão subindo, razoáveis ou caindo?
Então, vamos lá, eu dou um Enter aqui, ele vai dizer responda rápido para obter mais pontos. 5, 4, 3, 2, 1. Podem responder. Quando nós chegar ao total de respostas, ele encerra, senão ele vai até 30 segundos. Todo mundo votou. A resposta certa é caindo. 3 dos nossos amigos aqui acertaram a resposta. As vendas estão caindo, tá? E talvez vocês achem que eu estou maluco. Como é que eu mostrei aquele gráfico ali que o Tim Cook usou no lançamento do iPhone, com aquela curva subindo e as vendas estão caindo, né? E nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Nós temos aqui o Justiça em Números de 2021, que traz lá um ranking dos tribunais de justiça, uma série de indicadores que vocês conhecem, né? Ele normalmente divide os tribunais em grande, médio e pequeno. E ele acumula 3 rankings aqui, e nesse caso ele está mostrando o indicador despesa por habitante por tribunal. Então, ele pega o total de despesa daquele estado e divide pelo número de habitantes do estado. Então, eu queria chamar a atenção que a maior despesa por habitante é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, R$ 981 por habitante, e a segunda maior é do Tribunal de Justiça de Rondônia, R$ 617 por habitante. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer uma afirmação que eu quero que vocês me respondam. Os 2 tribunais com maior despesa por habitante são tribunais classificados como médio ou como pequeno, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e de Rondônia. E são os que têm o maior valor por habitante. Isso pode se explicar porque a conta deve ser dividida por menos habitantes. Então, quando eu divido por menos habitantes, esse número sobe. Eu quero que vocês digam concordo ou não concordo com isso. Vamos lá para o nosso joguinho. Vai aparecer no telefone de vocês. Nós temos 19, agora temos 20 jogadores aí. Responda rápido para obter mais pontos. Então, vocês concordam com essa afirmação que a despesa por habitante é maior só porque ela é dividida por menos habitantes? Essa é a grande pergunta aí. Temos aí 12 respostas, 13, 14, 15. Vamos chegar ao final aqui, 4 segundos, 3, 2, 1. 7 concordam e 13 discordam. Quem concordou, nós vamos depois falar sobre isso, tá bom? Vamos passar adiante. Temos 20, 21 players para jogar. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Ranking de conhecimento. Imaginem que o tribunal de vocês, a instituição de vocês, fez uma pesquisa com todas as pessoas que trabalham na organização de vocês, medindo o conhecimento delas e deu uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas pessoas. E nós temos aqui 4 grupos, o grupo A, o B, o C e o D, onde tem várias dessas pessoas. O grupo C tem uma média de conhecimento 8, o grupo A tem uma média de conhecimento 7, o grupo B tem uma média de conhecimento 13 e o grupo D tem uma média de conhecimento 1. Então, aqui vem a pergunta, qual grupo de funcionários precisa ser de mais investimento em conhecimento? O grupo C, o A, o B ou o D? Então, eu vou lá para o nosso jogo, vai aparecer no celular de vocês aí. Responda rápido para obter mais pontos, tá? Vocês perceberam, quem olhou a minha tela aqui,
a rapidez com que nós chegamos nos números, e a maioria aqui escolheu o grupo B. Eu vou entrar depois aí nos detalhes sobre isso. Ok, a maioria escolheu o grupo B. Vamos aqui, eu tenho mais uma pergunta para vocês, pessoal. A gente também fez um ranking de motivação. As pessoas estão motivadas na nossa instituição, e a nota aqui não era mais de 1 a 10. Tá? Se ela estava muito desmotivada, ela ganhava menos 3, negativo. E se ela tivesse muito motivada, ela ganhava 3, positivo. Então, nós temos as notas ali. O grupo C tem 2,5 de motivação, o D tem 2, o grupo A tem menos 1,5 e o grupo B tem menos 2, gente. Então, a pergunta bem simples é: qual grupo de funcionários precisa de mais investimento em motivação? Simples a pergunta, né? Olho para o gráfico e decido qual daqueles grupos ali. Opa, desculpa, eu. Um pouquinho que teve um erro técnico aqui. Gente, desculpa, eu tô percebendo um errinho aqui. Esse aqui não vai vir ali, tá, pessoal? Depois, se alguém quiser impugnar o resultado, pode impugnar, tá? Por esse erro técnico aqui da banca. Vamos lá. Eu quero que vocês olhem para esse gráfico agora, gente, e me digam o seguinte, ó. Nós temos um gráfico de dispersão aqui, um gráfico de dispersão, os pontos estão espalhados. Eu tenho o nível de motivação, é aquela mesma pesquisa, gente. Os mesmos números, inclusive, me coloca as pessoas do grupo D por aqui, ó, elas têm uma alta motivação, mas elas têm um baixo conhecimento. As pessoas do grupo B estão aqui, elas têm um baixo conhecimento e uma baixa motivação. As pessoas do grupo A têm um alto conhecimento, mas carecem de motivação, a motivação é baixa. E as pessoas do grupo C têm alto conhecimento e alta motivação. E eu vou fazer uma pergunta simples agora. A correlação entre nível de conhecimento e nível de motivação, vou voltar para cá. A correlação entre nível de conhecimento e nível de motivação, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Parece que nem todo mundo conseguiu responder. Vocês conseguem responder aí, pessoal? Beleza, mas quem respondeu botou provavelmente sim, tá? Desculpa, nós estamos com algum problema técnico aqui na ferramenta. Eu vou para a questão 6, então. Como disse, aceita impugnações, eventualmente. Gente, eu vou contar a historinha aqui para vocês, e nós estamos na penúltima pergunta, e tudo isso vai ter link com o que nós vamos conversar mais adiante, tá? Esse cidadão aqui se chama Monty Hall. O Monty Hall teve durante 30 anos um programa na TV americana, onde ele perguntava simplesmente para as pessoas que ele recebia no palco se elas queriam abrir a porta 1, a 2 e a 3. Um detalhe, em 2 dessas portas teria uma cabra e na terceira teria um carro. Gente, era todo o programa igual. As pessoas escolhiam uma porta, tinha toda uma lógica aqui e a pessoa saía do programa com uma cabra ou um carro. Acreditem ou não, esse programa ficou décadas na TV e era muito conhecido, chamado Let's Make a Deal, vamos fazer um negócio, né? E esse problema é conhecido hoje mundialmente como um problema tipicamente matemático, conhecido como o problema de Monty Hall, se vocês forem pesquisar, e ele fala muito sobre a teoria da probabilidade. Então, vamos lá, vamos fazer um resuminho do que eu disse aqui. Um programa há 30 anos no ar, sempre tinha um convidado, 3 portas, numa delas tinha um prêmio e 2 delas nós tínhamos uma cabra em cada uma delas. Então, quais são as possibilidades, gente? Ou o prêmio está aqui, 2 cabras, ou na primeira porta tem uma cabra, depois o prêmio, depois uma cabra, ou 2 cabras e, por fim, o prêmio. Só tem essas 3 possibilidades, tá?
A rotina do programa era mais ou menos assim. O participante escolhia uma das 3 portas. Por exemplo, a porta 2, vamos dizer que esse participante escolheu, tá? O apresentador ia lá e não abria a porta 2, ele abria uma outra porta e mostrava ali para a pessoa que tinha, por exemplo, uma cabra. E daí o apresentador fazia uma pergunta: você permanece na porta 2 ou você muda da porta 3? Eu queria que matematicamente, com conhecimento acessível que vocês têm sobre probabilidade, vocês se manteriam na porta 2? Vocês mudariam para a porta 3? Ou matematicamente tanto faz, Henrique, porque teria a mesma chance eu mudar ou ficar na mesma prova, na mesma porta? Eu queria que vocês respondessem isso para mim, por favor. Então vamos lá. Tomara que agora dê certo, pessoal. Permaneça na porta, mudo ou tanto faz? A, B ou C? Eu gostaria que vocês respondessem. Ó, isso aqui está funcionando. Opa, resposta rápida, gente, tá? Ou já tinha todas aquelas respostas ali. Eu entendi. Eu acho que as pessoas estão indo para frente e para trás, já estão respondendo antes mesmo de eu perguntar. Talvez seja isso. Vamos lá, ainda temos 2 respostas para vir. Confiram aí se vocês acertaram ou não. 4 escolheram a opção que é matematicamente a correta, tá? Então, gente, eu vou fazer mais uma pergunta, é a nossa última do aquecimento. Esse gráfico aqui desenvolvido sobre a campanha da Rússia em 1812, feito praticamente à mão por alguém, mostra a invasão de Napoleão à Rússia em 1812 e por que ele foi mal sucedido. E daí eu tenho uma pergunta para vocês. Ao olhar para aquele gráfico ali, o senso comum de vocês diz que aquilo ali é um gráfico que é uma poluição visual na demonstração de dados, traz uma boa mistura de práticas ótimas com práticas desastrosas, ou é considerado uma das melhores visualizações de dados de todos os tempos? Vamos lá, é horrível, mistura coisas, ou é uma das melhores visualizações de todos os tempos? Queria que vocês me respondessem. É a nossa última questão. Ele vai contar até 5 e vocês vão ter 30 segundos para dizer se aquele gráfico ali é terrível, traz uma boa mistura de boas práticas com más práticas, ou é a melhor visualização de todos os tempos. Opa, um bom nível de acerto nesse gráfico aqui, tá, pessoal? Agradeço demais a participação de vocês até aqui. No final eu mostro ali quem fez mais pontos, mas agora a gente vai começar a entrar de fato no assunto e fazendo relação com as nossas respostas, tá bom? Esse é o nosso objetivo daqui para frente agora, estamos bem certinhos no tempo. Gente, não há mais dúvida de que os dados estão mudando o mundo, tá? Hoje, se a gente olha as principais empresas do mundo já não são mais empresas automobilísticas, não são empresas de refrigerante. As principais empresas do mundo hoje são aquelas ancoradas em dado. As marcas mais valiosas são Google, Amazon e assim por diante. Então, já não há mais dúvida de que os dados estão mudando o mundo, não precisa chover no molhado, aquela coisa do dado é o novo petróleo. Ninguém mais tem dúvida sobre isso. E no ecossistema de justiça não é diferente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje, quando a gente fala de dados mudando o mundo, a gente está falando de várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente olha para a indústria, qualquer que seja ela, todos esses equipamentos aqui geram muitos dados por segundo, gente. Então, esses dados aqui estão todos disponíveis para que essa indústria seja mais competitiva que a concorrente dela. Hoje, quando eu falo de agricultura, um avião sobrevoa um campo,
tira fotos de cada um dos talhões aqui e diz quais desses talhões aqui, pode ser um avião, pode ser um drone, tem risco de ser infestado. Então, nós vamos gastar com defensivos agrícolas só aonde a gente precisa. Gente, isso é dado sendo analisado e gerando melhoria. Melhoria nos custos de produção. Não sei se vocês sabem, mas os custos de produção de defensivo pode chegar a 20% dos custos de produção. E um tipo de trabalho desse diminui esses custos em 80%. Mas gera também melhoria para o meio ambiente, gera melhoria para a saúde das pessoas, porque é menos talhões, menos alimentos com defensivos agrícolas. Sabe como é que se fazia antes? Se passava um avião com defensivo por tudo. Todo mundo recebia aqui, estando ou não infestado. Gente, eu não sei se vocês sabem, hoje cada partida de futebol no mundo é observada no mínimo por 3, cada jogador numa partida de futebol é observada no mínimo por 3 pessoas que anotam tudo o que acontece sobre aquele jogador. Quantas vezes ele bateu, cada vez que ele bate no lateral, em que minuto, quando ele entra na área, quando ele faz um chute a gol. Por que isso é importante? Porque isso alimenta os bancos de dados das casas de apostas, dos diversos softwares de apostas pelo mundo. Quando a gente fala de rede social, nem precisamos falar, né, gente? A gente tinha em determinado momento os dados sendo gerados e a pessoa física só consumia, e hoje em dia quase que todo ser humano é um produtor de dados em tempo real, em volume, né? A gente está tirando fotos e está postando a nossa opinião sobre as coisas e assim por diante. E quando eu chego no judiciário, não preciso dizer nesse público aqui que conhece muito bem, mas eu levo isso para outros públicos também, né? A diferença que é hoje a gente ter, de fato, os nossos processos em processos judiciais eletrônicos, né? É bem verdade que a gente ainda tem uma coisa que se chama de dado não estruturado, que é muito dado em texto, mas todo ele já passível de ser processado por meio eletrônico, né? A gente também anda com o celular na rua, e eu não sei se é claro para vocês, por exemplo, não existiria um Uber se não existisse o celular que tem dados de geolocalização e as pessoas com o celular na mão. Então, é fantástico uma empresa que nem o Uber, mas ela só nasceu porque ela percebeu uma nova realidade. Assim, nós podemos falar com vários outros serviços baseados em localização que surgiram ao longo do tempo. Mas o fato é que a nossa localização, onde a gente está gerando dados. Gente, eu poderia falar de muitos outros dados aqui, sensores na área de saúde, fotos, música. Gente, a gente tem dado hoje sendo gerado por todos os lados dentro da nossa organização e fora. Ponto de, se vocês perceberem a abertura do livro Judiciário Exponencial, do Ademir Piccoli, né? É muito interessante que o Dr. Braga, do Tribunal de Justiça de São Paulo, à época, ele diz, né? Diferente, olha só, ele não diz isso, mas eu quero chamar a atenção. Diferente de uma empresa que produz carro e a informação passa em paralelo, quando eu estou falando da justiça, olhem que interessante que o doutor Braga diz. O judiciário tem a matéria-prima como informação. O processo digital já representa o maior fator de transformação aplicado na justiça ao longo de toda a sua história. Então, percebam que o tipo de organização do judiciário, do ecossistema judiciário, todas elas, em vez de transformar peças em carros, em vez de transformar a necessidade de viagem em pessoas entregas do outro lado, elas transformam a sociedade tendo como matéria-prima aqueles dados que estão no processo, né? Então, tudo, né? A vida está nos processos, né? E como a gente poder lidar com eles faz diferença no judiciário, né? E é legal que o doutor Braga aqui vai um pouco adiante, né? A análise deverá se dar sobre dados colhidos em tempo real, não só aquele que está em processo, né? Tanto de fenômenos documentados dos processos, quanto de fenômenos da vida social. Então, olhando para a atividade fim dos tribunais, ou dos ministérios públicos e assim por diante. Mas é interessante que ele faz essa puxada aqui, que é muito importante. Ó. No âmbito administrativo, a tomada de decisões ainda se apoia em grande parte em intuição ou experiência pessoal. E assim, não é só no judiciário, é no mundo, tá? Porque não é possível desenvolver demoradas pesquisas nos moldes convencionais para cada assunto. Eu iria até um pouquinho mais adiante, também porque a gente não tem uma cultura de dados, é uma coisa que está se formando ao longo dos últimos anos.
no Brasil e no mundo. O que diferencia para mim não é a localização geográfica da empresa, é normalmente se ela já nasceu digital ou não. Isso que mostra a maior diferença entre as organizações na nossa experiência, né? E eu quero lembrar para vocês, gente, que quando a gente fala de dados, ele só serve para uma coisa, tá? Sempre que vocês trabalharem em dados dentro da organização de vocês, em projetos de dados, pode ser num dashboard, pode ser numa inteligência artificial, pode ser num algoritmo, o dado só vai ajudar a organização de vocês se lá no final ele estiver ajudando a gente a tomar uma decisão. Seja essa decisão apoiando a decisão mais nobre que o judiciário toma na mão de um juiz, seja essa decisão no âmbito administrativo, operacional. A gente toma decisões todos os dias, pessoal. Não sei se vocês sabem, cada pessoa toma mais de 3.000 decisões por dia. Vou começar a comer, vou parar de comer, vou fazer alguma coisa ou não vou. São mais de 3.000 decisões por dia. E o que nos interessa nesse âmbito aqui é as decisões que a gente toma dentro da empresa, né? Eu vou fazer isso ou não vou fazer, eu vou comprar ou não vou comprar, eu vou distribuir ou não vou distribuir, eu vou alocar ou não vou alocar, e assim por diante. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia é decisão, e se ela for baseada em dados, vai ser mais correta. Então, quando a gente está falando de analytics, quando sempre vocês ouvir data e analytics, é o uso de dados e informação para tomada de decisão. Se a decisão não aparecer na frase, desconfie, porque só traz retorno para a organização, qualquer projeto de dados, quando alguém toma uma decisão baseada nesses dados. Até esse momento, ele é só custo, tá bom? E eu trago aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, essa aqui é uma empresa chamada ITIT, que ela está olhando um monte de operações delas, como é que elas estão acontecendo nesse momento. Ela está olhando para dados. Mas eu quero mostrar para vocês que cada vez mais a gente tem que pensar em dados como algo que ajude em todas as esferas tomar decisão. A Uber, em vez dela ter uma sala que nem essa que controla todas as chamadas no mundo, aonde que está faltando Uber, o que ela fez? Ela faz com que o sistema dela entenda onde está faltando gente e ela coloque isso na mão do operador do Uber, que é o que está dirigindo. E olha que interessante, o operador que toma a decisão, ele está aqui, por exemplo, no centro de São Francisco, e o Uber está dizendo para ele que lá no Pier 45 tem uma tarifa especial. Tome a sua decisão, motorista, se você deve ou não empenhar os seus recursos de tempo e gasolina para se deslocar até lá. É ele que toma a decisão. Se a Uber tentasse trazer essa decisão operacional para cá, ela nunca daria conta de milhares de cidades no mundo para ficar avisando os motoristas que eles têm que se deslocar. Então, a decisão é tomada o mais perto do cliente possível. E é isso que a gente precisa. Como é que a gente tem projetos de dados que transformem a forma como as pessoas tomam decisão dentro da nossa organização? Esse é o desafio para todos nós aqui. Como que dentro do judiciário a gente consegue levar para todas as nossas áreas administrativa e área afim formas de tomar decisão com mais rapidez? E até aqui eu falei, introduzi rapidamente por que os dados estão mudando o mundo, o que me permite falar do grande desafio que a gente vive hoje, gente. A gente vive o desafio da alfabetização de dados. Em inglês, isso é data literacy, mas eu gosto da palavra alfabetização de dados até pelo choque que ela nos provoca, né? Como assim a alfabetização de dados, Henrique? Você está falando para profissionais do mais alto gabarito que, eventualmente, não são alfabetizados, e muitas vezes não são alfabetizados em dados, sim, gente, nas melhores empresas, nas melhores profissões. Por quê? Porque quando a gente aprendeu qualquer coisa ligada a esse assunto, muitas vezes, na nossa faculdade, aquele assunto não era importante, era num período da nossa vida que dados não eram importantes para o mundo, e mesmo que a gente tenha aprendido, a gente aprendeu num contexto totalmente descontextualizado do trabalho que a gente faz hoje. Então, a verdade é que, sim, a maioria das pessoas não tem conceitos básicos que acabam impedindo que a organização realmente consiga trabalhar em dados. E digo isso baseado na nossa experiência, gente. A gente trabalha com empresas de todos os portes, médios e grandes no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal.
e isso se repete nas melhores casas, podem acreditar. Essa pesquisa aqui nos ajuda a mostrar isso, é a mais recente, nós temos várias pesquisas, essa aqui eu gosto porque ela é mais recente, já foi feita agora em 2020, em época de pandemia. 1.200 executivos responderam em grandes empresas do mundo que, sim, eles gostariam que as suas equipes tomassem decisões baseadas em dados e explicassem como é que essas decisões... Nós já temos perto de 90% dos executivos percebem e querem isso nas suas organizações. Mas quando os colaboradores foram entrevistados, apenas 11% deles se diz que se sente capacitado, confortável para trabalhar com dados, principalmente nos quatro pilares que o MIT define como alfabetização de dados: ler, trabalhar com dados, analisar e comunicar. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente, pessoal, até o final do nosso trabalho? Mostrar para vocês pequenas pinceladas sobre ler, trabalhar, comunicar e analisar dados, tá bom? E nós vamos fazer isso usando aquela brincadeira que a gente trabalhou no início, né? Então, vamos lá. Alguns conteúdos que nós sugerimos para a alfabetização de dados que vocês podem procurar na literatura, em busca de conhecimento. Ler, trabalhar, analisar e comunicar. Ler. Entender. Quando vocês verem um gráfico ou apresentação, conseguir enxergar o que está por trás daquilo, quais são os dados que estão por trás daquela apresentação que estamos fazendo. Então, isso é necessário treinar o olho, treinar a capacidade de entendimento, para que quando nos apresentem isso, a gente consiga buscar isso. Trago aqui uma coisa importante, gente. Uma criança com 4 anos, se ela estiver numa família que fala bem o português, ela vai conjugar bem os verbos, ela vai conseguir falar o plural e o singular, sem ter a mínima noção dos conceitos que estão por trás disso. Ela não vai saber ela não precisa saber o que é verbo, ela não precisa saber o que é singular e plural, mas ela vai falar de forma correta. Não é a mesma verdade quando a gente fala de matemática, estatística e outros conceitos que estão por trás sobre entender os dados. Não é porque alguém faz isso do nosso lado que nós vamos saber fazer sem primeiro conhecer os conceitos. É diferente. Em matemática, em estatística e análise de dados, é importante que a gente entenda os conceitos para puxar eles na hora que eles são nos apresentados. Então, quando a gente está falando de ler dados, eu tenho que conseguir ir além do que estão me mostrando e ver o que está por trás daqueles dados. Vou dar um exemplo para vocês, gente. O Tim Cook está mostrando uma venda cumulativa de iPhones. E tem uma palavra aqui que é muito importante, cumulativa. Quando eu falo numa venda cumulativa, num crescimento cumulativo de processos, num crescimento cumulativo de investimento, a curva nunca vai cair, nunca. Ela sempre vai subir porque ela soma o período anterior. Então, a verdade é que aqui, e poucos acertaram lá, as vendas de iPhone estão caindo. Mas, Henrique, como é que tu olha para esse gráfico? Tu vê? Bom, primeiro eu estou vendo que ele é cumulativo. Então, quando eu olho para um gráfico cumulativo, eu tenho que perceber que por trás dele estão acontecendo coisas. Então, aqui está plotado, ó, a venda ao longo dos quartos. Olha só como ela está caindo aqui no final, gente. Mas e por que isso não aparece nesse gráfico? Simples, gente. Porque um gráfico cumulativo, ele sempre vai subir. A não ser que a gente não venda mais nada ou a gente não atenda mais nada. Daí, a partir desse momento, ele vai entrar numa reta fixa, porque nada mais foi somado. Então, eu tenho que olhar para um gráfico e perceber o seguinte: quando ele está em 45 graus, é porque as coisas estão estáveis. Ou seja, se eu vender sempre o mesmo, ele vai subir em 45 graus. Quando ele dá um pinote acima de 45 graus, por exemplo, uma inclinação de 60 graus, aqui que nem essa, é porque as vendas estão crescendo. Agora, quando a inclinação for menor do que 45 graus, ele está perdendo a velocidade, quer dizer que aquele número que eu estou indicando, no caso aqui, as vendas estão caindo. Agora, por que ele mostrou esse gráfico?
porque isso não faz parte do dia a dia das pessoas e que ajudava ele no discurso dele. Talvez se ele mostrasse esse gráfico aqui, no ano que vem ninguém comprasse iPhone mesmo, porque achava que ninguém mais estava comprando. Então, daí tem uma outra questão para ser trabalhada sobre ética que estão por trás dos dados, mas o importante é que quando a gente leia, a gente consiga perceber o que está por trás dos dados. Tá? Trazendo para a justiça, como é que isso pode ser usado ou mal usado? E a gente tem que perceber quando alguém está querendo mal usar contra nós. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Não é novidade para ninguém nessa sala, né? Que cada vez mais a justiça investe no digital e menos no físico, né? Então, se nós pegarmos aqui no Justiça em Números, já agora de 2022, nós temos um gráfico de despesas com informática e despesas com capital. Olha como é que está a nossa despesa com capital ao longo dos últimos anos, gente. Vocês concordam que lá por 2012 a gente começou a cair, e cair significativamente, né? Hoje a gente gasta em 2021, gastou reais aqui, né? Bilhões de reais, um terço ou pouco mais da metade, não, um terço, menos da metade do que a gente gastava em 2012. Por outro lado, o nosso investimento em informática, e aqui são todos os tribunais juntos, tá? Subiu. Isso aqui é a justiça como um todo. Dá para perceber uma subida. Eu vou focar com você só na evolução de despesa de capitais, tá? E vou simplificar ao máximo ela aqui, dizendo que isso é construção de prédios. Estou simplificando ao máximo, tá? Então, a gente consegue ver que a gente está caindo nesse investimento aqui, né, ao longo dos tempos. Agora, um jornalista pode ir lá e fazer um gráfico acumulado disso e dizer como a justiça tem investido ao longo dos anos cada vez mais em prédios e em capital. Por quê? Porque ele acumulou, gente, ele está pegando cada ano, um olho treinado perceberia talvez que aqui ó, a gente tem uma desaceleração nesse último momento aqui. Mas não é o melhor gráfico para isso, com certeza não é o melhor gráfico para isso. Mas se alguém nos apresentar, nós temos que puxar daquele conhecimento. E se alguém está apresentando um gráfico acumulado, eu tenho que acender uma luz para olhar para ele. Esse é um dos pontos importantes em ler em dados. Aqui a gente está trabalhando em pequenos pontos, né, pessoal? Quando eu falo da habilidade agora de trabalhar com dados, olha só, a habilidade de trabalhar com dados é a habilidade de encontrar tendências ou padrões nos dados, descobrir ou revelar algo através de um exame detalhado. Houve um erro de tradução aqui, tá, pessoal? A habilidade de trabalhar com dados é a nossa habilidade de conseguir organizar os dados, filtrar, limpar eles e eles estarem prontos para análise. Está errado esse texto, está aqui, infelizmente, eu vou corrigir antes de nós disponibilizar o material para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, dentro de trabalhar com dados, algo que pode gerar enganos interessantes, né? Eu vou ler aqui para vocês um estudo real que foi feito nos Estados Unidos, nos 3.141 condados, que seriam os municípios dos Estados Unidos, né? E eles fizeram uns estudos para entender como é que era a incidência de câncer renal. E eles descobriram que o câncer renal era menor nas partes rurais, esparsamente povoadas, em estados tradicionalmente republicanos, bem naquele meio dos Estados Unidos. Tá? Que conclusão você tira disso? Alguém fez essa conclusão aqui. Gente, se a gente tem um índice de baixo câncer renal nessas áreas, é porque lá o pessoal tem um modo de vida no meio rural, livre da poluição do ar, da poluição da água, com acesso a alimento fresco e sem aditivos. Então, esse pessoal, é por isso que eles têm menos câncer renal. Outro estudo, o mesmo estudo, pegou 5 municípios com maior incidência de câncer rural, os 5 condados, tá? E eles eram, numa certa região, eram outros municípios numa certa região, esparsamente povoadas e localizadas em estados tradicionalmente republicanos do meio-oeste, no sul e no oeste. E alguém disse, mas claro, esses caras aí, eu sei por quê, né? Esse município ele é rural, ele geralmente é mais pobre, o pessoal não tem cuidados médicos, acesso a cuidados médicos, e ainda comem muita gordura, tomam bastante álcool, fumam. Então, é claro que os caras vão ter maior câncer.
E daí, gente, quando a gente põe essas duas coisas lado a lado, a gente vai ver que os 5 menores e os 5 maiores, embora eles sejam diferentes, eles têm as mesmas características. E a gente fez conclusões aqui só para justificar aquilo que nós estávamos vendo, né? E daí tem uma coisa em estatística chamada resultados extremos, tanto os altos como baixos, têm maior probabilidade de ser encontrado em amostras pequenas do que nas grandes. 5 pessoas a mais nesses municípios com câncer fez o índice deles separados, dispararem. Outras 5 ou 10 aqui fez os indicadores deles disparar para cima. Um para baixo e o outro para cima. 5 a menos aqui, 5 a mais. Então, uma pessoa que teve um câncer a mais aqui pode distorcer totalmente esse número. Então, a gente precisa saber disso quando a gente está trabalhando os dados, para a gente criar grupos que tenham significância. E eu vou voltar lá no que eu apresentei para vocês, e a resposta claramente aqui, se tiver errado lá no nosso teste, deveria ser discordo de que maior despesa por habitantes tem a ver simplesmente com tribunais com poucos habitantes, exatamente por esse motivo. No TJDFT, por ele ser um tribunal numa região com menos habitantes, não é necessariamente por isso que ele vai ter uma despesa maior. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui o TJ do Pará, que é bem menor. Nós temos o TJ do CE, que é bem, do Ceará, que é bem menor. Aqui é a mesma coisa nos pequenos, embora eu tenha um grande aqui, eu tenho 2 aqui que são bem menos. Ou seja, quando eu tenho volumes menores, os números, né, eles disparam mais para um lado que para o outro. Então, tanto eu tenho os maiores, quanto eu tenho os menores. Porque aqui a contratação de assim, um cargo a mais de magistrado, um investimento a mais, pode fazer disparar, ou a falta dessa contratação, ou a falta desse investimento pode fazer cair. Ou seja, eles são muito sensíveis a esse cálculo aqui. Quando eu pego nos grandes, eles estão todos mais ou menos dentro do mesmo centro, né? Então, eu tenho que saber, quando eu estou escolhendo que grupos, e isso entra na habilidade de trabalhar, que grupos eu vou trabalhar, eu tenho que saber escolher eles de uma forma que seja correta ou saber que eles podem me gerar distorção. Simplesmente pela lei dos pequenos números, que é o que a gente acabou de ver. Gente, agora sim está certo aqui, então peço minhas desculpas. A habilidade de analisar dados e a habilidade de encontrar tendências ou padrões dos dados. Então, é quando o ser humano interage com o dado e ele descobre coisas naquele dado, né? E daí eu queria mostrar para vocês que quando eu fiz essa pergunta, ela foi rapidamente respondida. É claro que eu preciso investir mais em conhecimento nesse grupo D, que é o que tem o menor índice, e é claro que eu preciso responder, investir em motivação nesse grupo B, que é o que tem o menor índice de motivação. Mas quando eu perguntei para vocês logo a seguinte, a correlação entre nível de conhecimento e nível de motivação, eu gostaria que todo mundo respondesse que não, ou é bem improvável nesse grupo. Porque quem conhece o conceito de correlação em um gráfico de dispersão sabe que, para haver uma tendência de que haja uma correlação, eu preciso ter uma percepção de uma linha ascendente aqui. Ou seja, esse indicador está correlacionando com esse porque tem uma linha ascendente. Então, é uma correlação positiva. Se essa linha, mesmo que grossa, for descendente, é uma correlação negativa. Então, é bem provável que aqui a gente tenha uma correlação, e é bem improvável, quando eu tenho os pontos todos espalhados, que eu tenha uma correlação. Gente, mas isso também a gente precisa ter acesso a esse conhecimento para botar o olho nisso e conseguir responder com velocidade. Mais do que isso, nem tudo em análise a gente responde com velocidade. E daí eu recorro aqui a uns amigos aqui para me ajudar a explicar isso. Quem já leu esse livro, Rápido e Devagar, por favor, cite ali. Esse livro é fantástico, gente. Ele foi desenvolvido, ele foi escrito por um escritor chamado Daniel Kahneman, um pesquisador. Só para ajudar a entender quem é ele ganhou o prêmio de economia, o prêmio Nobel de Economia em 2002, pelo trabalho que está resumido nesse livro. Inclusive, na época, ele dedicou esse prêmio
ao grande parceiro dele em toda essa pesquisa, o Amos, que só não recebeu o prêmio junto com ele porque já estava morto, e eles não dão o prêmio Nobel para nenhuma pessoa após a vida, né? Mas ele dedicou. Então, todo esse trabalho que se vê aqui, que eu vou trabalhar agora rapidamente com vocês, tem a ver com esses dois caras fantásticos. E para vocês terem uma ideia também do que está dentro do livro, só para assim, ó, sugerir que vocês comprem e leiam uma leitura gostosa, né? O economista disse o seguinte: como Copérnico removeu a Terra do centro do universo e Darwin derrubou os humanos do seu poleiro biológico, Kahneman mostrou que não somos os modelos de razão que supomos ser. E daí a gente começa a entrar naquela segunda palavrinha que a gente trabalhou lá em Analytics, que é: para que serve dados, gente? Para a gente tomar decisão. E quando a gente vai tomar decisão, a gente precisa estar atento aos nossos modelos mentais. Então, Kahneman e ambos escreveram muito sobre o que eles chamam de sistema 1 e sistema 2. Eu queria que vocês escrevessem no chat aí o que vem à cabeça de vocês quando vocês veem essa foto. Primeira coisa que vem à cabeça de vocês aí, por favor. A culpa é sua, um acusando o outro, conflito, divergência, que eles estão discutindo, apontando a culpa. Que legal, gente, era bem o que eu queria ouvir mesmo, né? Pode ser, vocês concordam que eles podiam estar dizendo: tu é o cara, tu é a melhor mulher do mundo também? Poderia, né? Mas nós temos uma situação, gente, e realmente o que vocês escreveram geralmente é o que vem à nossa cabeça, né? Raiva, discussão, teu filho, tua mãe, esse tipo de coisa, porque simplesmente quem respondeu por nós foi o nosso sistema 1. A gente tem um sistema 1 do cérebro que ele responde as coisas muito rápido, de forma inconsciente e intuitiva. E esse sistema, gente, ele é muito importante, tá? Ele foi o que fez com que a maioria de nós estejamos aqui agora, porque um ancestral nosso lá, ao ver um leão correndo na savana, não ficou esperando, será que esse leão vai me alcançar? Ele saiu correndo, subiu numa árvore e conseguiu se salvar. Então, o sistema 1 ele é muito importante. Agora, nós temos que ter a noção de que certas coisas a gente não consegue fazer com o sistema 1. Quando eu botei isso aqui na tela para vocês, diferente daquele que vocês poderiam me responder rapidamente, mesmo que vocês não quiseram, o cérebro de vocês olhou para aquilo ali e pensou: será que eu faço ou não faço essa conta? E nesse momento, a pupila de vocês deu uma dilatada, o coração mudou um pouquinho a pulsação, até a pressão sanguínea mudou, porque vocês provavelmente tiveram que recrutar o sistema 2 de vocês, que é um sistema mais lento, mais consciente e mais analítico. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa reconhecer esses modelos. Quando que eu reajo com o sistema 1 e quando que eu reajo com o sistema 2? Gente, o sistema 1 me ajuda a detectar hostilidade em uma voz de uma pessoa, por exemplo, só do jeito que ela falou, eu já sei que ela está brava comigo. Coisas que são muito fáceis, como 2 mais 2, eu vou responder sem pensar. Eu consigo dirigir um carro em uma rua vazia, não devia, né? Mas até lendo o WhatsApp, tão fácil que é, porque eu só preciso do sistema 1 para estar atento ali. Se cair alguma coisa aqui atrás, eu vou virar sem nem pensar. Inclusive, se eu tiver com um torcicolo, vai ser muito ruim, porque eu vou virar e eu vou lembrar que eu estou com um torcicolo. Então, o nosso sistema, nós reagimos com o sistema 1 a muitas coisas. Mas tem outras coisas, por exemplo, como responder aquele 17 versus 24, como estacionar um carro numa vaga apertada, ou como nos concentrar para responder um e-mail ou algumas outras coisas que estão aqui, gente, que a gente precisa de concentração, a gente precisa chamar o sistema 2. E não é diferente para analisar dados para tomada de decisão. Se a gente não conseguir ter a consciência de que eu preciso recrutar o meu sistema 2, eu não consigo analisar dados. Isso acontece. Então, o tempo todo, o nosso cérebro vai tentar agir com um. Sabe por quê? Porque o ele é mais rápido e ele economiza energia. Para que o organismo vai usar um 2, coisas que eu posso responder com um? Isso nos leva a enganos o tempo todo. Vou mostrar para vocês aqui. Qual dessas vocês acham que é a maior reta? A 1, a 2 ou a 3? Por favor, no chat ali. Vocês acham que a maior reta é a 1, a 2 ou a 3?
Alguns estão dizendo que é o mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho. A Ana Flávia diz que é 3, mesmo tamanho, igual, igual. A grande maioria está dizendo que é o mesmo tamanho, tá? E eu quero mostrar para vocês que essas pessoas estão certas. Isso aqui é uma coisa chamada ilusão de Miller-Lyer, onde só o fato de eu ter isso aqui faz com que essa reta pareça maior. Mas agora eu quero desafiar, inclusive as pessoas que viram que é do mesmo tamanho, tá? E provavelmente já conheciam essa ilusão, porque olha só, eu copiei ela aqui embaixo, gente. Eu copiei exatamente as mesmas 3 e passei uma reta para provar para quem não está acreditando. Tá? Só que mesmo eu que sei disso, que dou essa aula aqui todas as semanas, por exemplo, desse ponto aqui, é uma coisa que sempre aparece nas minhas aulas, eu continuo o meu olho olhando para cá e o meu olho tenta me convencer que essa aqui é maior. Então, mesmo sabendo racionalmente, eu olho para cá, é igual, olho para cá para cima, é maior. E esse aí é o ponto importante que nós precisamos perceber. Assim como o nosso olho tenta enganar o nosso cérebro o tempo todo, gente, eu estou olhando de novo para cá e estou vendo de novo essa reta maior. Eu só porque racionalmente eu estou olhando para lá. Assim como o nosso olho tenta enganar o nosso cérebro o tempo todo, acontece com as decisões, acontece quando a gente está analisando dados. E daí eu não estou falando só no olho, eu estou falando em vieses que a gente tem na hora de tomada de decisão, que fazem com que a gente olhe os dados enviesados. Então, para fazer boas análises, eu preciso estar consciente de tudo isso e o tempo todo não me deixar ser enganado. Por isso eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho e eu queria que vocês olhassem ele com atenção. 2 minutinhos, 1 minutinho. O vídeo ficou ruim, travando. Que urso, cara. Bom, eu vou, nós temos tempo, eu vou passar ele de novo, tá? Enquanto eu vou até explicando por que ele é importante, tá? Nesse ponto aqui. A gente precisa perceber, gente, que travar o nosso sistema 2 não acontece sem perdas, tá? Quando a gente travar o sistema 1 de novo. Quando eu paro para ficar atento a alguma coisa, e o objetivo desse teste aqui é desafiar todo mundo a contar quantos passes o time branco faz. E eu fico nessa tarefa muito dedicado, até porque eu estou sendo desafiado, e a maioria das pessoas não vê aquele curso passando ali atrás. E eu estou falando de um comercial de televisão, gente. Esse comercial de televisão foi feito na Inglaterra para mostrar por que às vezes a gente não percebe o ciclista na rua. Mas o que eu quero trazer ele aqui, que é muito importante no nosso contexto, é, para mim conseguir me concentrar e analisar dados, eu preciso travar o meu sistema 1 que viria um curso. Para mim, ficar só com o sistema 2 ligando, que é o que está contando. Então, eu preciso reservar tempo, eu preciso me dedicar. Eu não vou conseguir analisar dados se eu tentar fazer isso de forma casual e muito rápida. Esse é um ponto importante aqui. Espero que a segunda vez que nós rodamos deu para o pessoal ver, algumas pessoas já conheciam, né? Que urso, legal, né? Eu também fico chocado quando não vê o urso, que isso, né? Então, voltando ao nosso tema lá de uma análise, uma coisa que a gente precisa estar pronto nesse momento é para não nos deixar ser enganado e chamar, recrutar as coisas que a gente aprendeu sobre teoria das probabilidades, análise dos pequenos números, e é claro que eu estou dando só algumas
pinceladas sobre itens aqui, devido ao nosso tempo, né? Isso é uma vida de aprendizado, tá, gente? Mas tudo que a gente vai acumulando, nessa hora da análise, a gente tem que conseguir buscar. Então, eu vou trocar aqui uma ideia com você sobre uma coisa chamada análise das probabilidades, teoria de Monty Hall, que vocês podem pesquisar na internet. Tem centenas de vídeos explicando das mais diversas formas, tá? Eu vou explicar na minha forma e espero que vocês acreditem em mim, porque a primeira vez que eu vi, eu não acreditei. Quando eu comecei a explicar isso, eu expliquei para minha esposa, expliquei para meu sócio, e nenhum deles acreditou em mim, tá? Então, eu já estou aí na 20ª versão da melhor explicação de por que a maioria de vocês deve ter errado essa questão, assim como eu errei a primeira vez também, por não adotar conhecimento da teoria das probabilidades. Eu contei a historinha do Monty Hall para vocês. O Monty Hall, aquele cara que ficou 30 anos fazendo aquele programa, fantástico, com só essas 3 opções aqui, e dava audiência, né? Porque senão ele ia ficar 30 anos no ar, e que hoje é conhecido como o problema de Monty Hall na teoria das probabilidades. Então, durante 30 anos, ele recebia cada semana um convidado, 3 portas, um carro, 2 carnes. Só tinha essas 3 opções. O participante escolhia uma das portas, por exemplo, a 2. O apresentador abria outra, chamava comerciais, fazia um monte de coisa e depois perguntava: permanece ou muda? E chamava comerciais e aquela coisa que a gente conhece, né? Até que eu perguntei para vocês, né? Vocês mantêm, vocês trocam e tanto faz. E poucas pessoas, geralmente, tá, pessoal? Eu não tenho estatística do grupo aqui agora, mas geralmente a grande maioria mantém por uma versão apenas. Uma parte resolve trocar e pouquíssimas pessoas dizem que tanto faz, que de fato é a resposta correta. Desculpa. Apaguem do vídeo. A maioria diz permanece ou tanto faz e pouquíssimas pessoas dizem muda, que é a resposta de fato correta, é muda, tá? Por que isso? Porque na cabeça de todo mundo, tanto fazem, que agora que eu fiquei com 2 portas, eu tenho 50% de chance em cada uma, metade por cento. Então, tanto faz eu ficar na 2 ou ir para 3. E eu deveria mudar, pessoal. E eu vou explicar para vocês por que matematicamente eu deveria mudar. Vamos lá. Quando eu escolhi a porta 2, vocês concordam que eu tinha 1/3 de chance de me sair vencedor ao escolher a porta 2? 1/3 de chance. E se eu tinha 1/3 de chance, eu teria 2/3 de chance nas demais portas. Ou seja, eu teria 2/3 de chance. Vamos lá, deixa eu explicar aqui melhor. Logo no início, a minha chance de acerto era 1/3 nessa porta. E a chance, por consequência, como as chances têm que somar 100%, eu tinha 2/3 dessa porta. Agora, quando o Monty Hall, e daí tem uma coisa importante, o Monty Hall sabe aonde está a cabra. Então, jamais eu tendo escolhido a 2 e o carro estando aqui, ele abriria a 3. Isso muda definitivamente a probabilidade, pessoal. Muda definitivamente, porque ele jamais abriria a 3 estando o carro aqui. Então, quando ele abre essa porta, eu continuo tendo 1/3 aqui, mas aqueles 2/3 que eu tinha nessas duas passaram todos eles para a porta 3 agora. Então, eu passo a ter o dobro de probabilidade se eu mudar, ao invés de eu ficar na 2. E isso, gente, a gente tem que olhar esse exemplo, olhar e pensar quantas decisões na vida eu tomo desse tipo, na vida e no trabalho, sem considerar esse conhecimento matemático aqui da teoria da probabilidade. Isso é fundamental que a gente entenda quando a gente está trabalhando com dados. Então, eu preciso travar o meu sistema 1, focar no sistema 2 e ir puxando essas coisas para me entender de fato o que eu estou fazendo. Tá? E vamos lá, gente. Eu falei até aqui de 3 pilares para vocês,
E não falei do último ainda, que é o comunicar em dados. Por que é importante comunicar em dados dentro do conceito de alfabetização? Se eu sei ler dados, se eu sei trabalhar com dados, se eu sei analisar os dados e eu tenho as respostas, o comunicar ele vem a complementar isso, porque normalmente, quando eu estou dentro de uma organização, raramente as decisões são tomadas por uma única pessoa, especialmente em organizações mais complexas, o que envolve, inclusive, todas as organizações do judiciário. Né? Talvez se eu tiver uma empresa de 3 pessoas, pode ser que as decisões sejam tomadas por uma só. Mas em organizações complexas, nunca são. Então, quando eu consigo enxergar atrás dos dados, trabalhar eles, analisar e descobrir coisas muito importantes para a minha organização, eu preciso convencer os meus líderes, os meus pares e os meus comandados para que, de fato, essa decisão se transforme em algo útil para a organização, porque senão ninguém vai entender o que eu estou falando. Então, eu tenho que ter o poder de contar histórias sobre dados. Eu tenho que conseguir estabelecer qual é a situação problema, o que aquela situação problema gera e o que os dados me mostram que poderia ser uma situação ideal e o que precisa ser feito para chegar nessa situação ideal. Então, eu tenho que desenvolver a minha capacidade de contar histórias sobre dados. Nosso tempo aqui não permite que a gente vá mais a fundo sobre toda a teoria do data storytelling, mas eu quero trazer para vocês que essa habilidade de compartilhar ideias, recomendações e decisões a partir de dados e informações, eu trouxe um exemplo para vocês lá no início, esse gráfico aqui desenvolvido pelo engenheiro Joseph Mina, que todo mundo que põe a olho, pelo menos da primeira vez, acha que isso aqui é um terror, né? Não tem como isso aqui ser uma boa visualização de dados. Então, eu vou mostrar para vocês por que isso é considerada uma das melhores visualizações de dados de todos os tempos. Numa época onde nós não tínhamos tecnologia para isso, esse cidadão aqui desenhou esse mapa. Esse mapa aqui é um mapa que mostra a fronteira dos países e mostra a marcha. Eu vou contar para vocês, vocês vão poder contar para quem vocês quiserem, sendo literado em dados ou não. Olha só o que esse gráfico mostra. A marcha do exército de Napoleão em direção a Moscou, desde a saída da França em direção a Moscou. Com quantas pessoas ele saiu no exército é a grossura. E a cor quer dizer a ida, esse marrom fraquinho, e o preto quer dizer a volta. Então, só de olhar para isso, vocês já percebem que mostra como ele foi perdendo homens ao longo do caminho, com quantos homens ele conseguiu chegar a Moscou, e como ele tenta fazer a retirada, e quantos, de fato, chegam de volta à França. Então, esse contingente é o que ele saiu, esse é o que voltou à França. E por que ele perdeu esse pessoal todo? Aqui ele mostra o frio do inverno ao longo do tempo, ao longo dessa marcha. Então, Napoleão perdeu a guerra para o exército russo, ele perdeu a guerra para o inverno à medida que ele tentava avançar. Gente, isso aqui é tão esclarecedor da ideia que ele quer transmitir, que ele poderia ter 10 relatórios sobre isso e não ia transmitir de uma forma tão clara quanto esse gráfico que ele criou na época. E é esse o ponto importante. Às vezes, chegar à simplicidade é complexo, mas nós devemos buscar a simplicidade para a gente consiga dar o próximo passo, convencer as pessoas. Então, esse aqui é considerado uma das melhores visualizações de todos os tempos. Então, gente, eu quero deixar como recado final, já estamos indo aí para o final da nossa apresentação, daqui a pouco eu vou dar um pulo ali no nosso jogo, né, para ver os resultados, mas o que eu quero deixar como mensagem no final é que as pessoas só veem aquilo que elas estão preparadas para ver. Então, sim, o tema é alfabetização de dados. Tem uma série de conceitos que, se nós tivermos acesso a eles, nós vamos tomar muito melhor decisões na nossa vida pessoal e profissional,
por poder trazer esses conceitos para dentro da nossa caixa de ferramenta e usar eles na hora de usar dados para tomada de decisão. Henrique, mas se isso é tão importante, por que a gente não aprendeu na escola? Por que isso não... Por que isso é uma coisa que começou a se falar agora? Porque a gente não tinha esses dados que a gente tem disponíveis no mundo, gente. Há 5 anos atrás, eu não preciso nem ir longe, há 5 anos atrás, nós não tínhamos a quantidade de dados que a gente tinha disponível no mundo. Se vocês pensarem no judiciário, há 10 anos atrás, a maioria dos processos está em papel. A gente não tinha eles como dados. Então, fazia tanta diferença esse conhecimento? Não fazia tanta diferença. Mas cada vez mais esse conhecimento faz diferença. Então, voltando lá à abertura da semana, né, do Bruno, né, repensar o nosso lugar profissional, que buscas de conhecimento que nem estavam no nosso radar que precisamos fazer. Eu diria para vocês que saber ler, trabalhar, analisar e comunicar com dados é um conhecimento basal que vai ajudar todos os outros conhecimentos que vocês estão desenvolvendo. Esse é um ponto importante que eu queria trazer. Queria convidá-los também, mas será que isso que o Henrique está dizendo, assim, de alfabetização em dados, será em que momento que eu estou, né? Tem coisas que ele falou que eu já conhecia, tem outras coisas que ele falou que eu tomei o primeiro contato agora, onde é que eu estou? No nosso ímpeto aí de ajudar através de dados, né, nós desenvolvemos um questionário já em torno de 35 perguntas, e a gente resolveu colocar ele de forma gratuita. Tá? Então, hoje, se vocês acessam alfabetizaçãodedados.com.br, tem um questionário lá que vocês podem preencher, e ao final desse questionário, gente, vocês recebem já um e-mail falando como é que vocês estão em ler. Vocês podem atingir 50 pontos em cada um desses itens aqui: ler, trabalhar, analisar e publicar. E tem mais um de prontidão pessoal, que é se vocês trabalham mais ou não com isso, entendem a importância disso. Tá? Então, se somar todos esses 50, vocês podem chegar a 250, seria um radar aqui. Então, uma pessoa com 250 em relação ao que nós estamos medindo está muito bem assim na alfabetização de dados. Né? E pessoas com notas menores aqui podem olhar para esses itens. Como é que pode se resolver isso? No próprio e-mail que vocês vão receber depois de preencher, já vem algumas indicações de livros, de TED Talks e de outros conteúdos que vocês podem acessar para melhorar alguma dessas habilidades. Tá? Então, convido vocês a fazer, a dividir com pessoas do relacionamento de vocês a fazerem. A gente recebe todos os dias aqui muitos preenchimentos de questionário e, de uma forma ou de outra, nós também estamos criando uma visão geral de como está a alfabetização de dados nas empresas, nas organizações brasileiras. Né? E também recebemos de professores, de pessoas que trabalham em outras atividades não corporativas, né? E assim por diante, donas de casa e assim por diante. Já recebemos de diversas esferas da população aqui esse preenchimento. Então, fiquem à vontade para preencher lá. E também não queria deixar de comentar com vocês antes de voltar lá, e vai ser, depois eu vou deixar essa tela aberta no final, aí quando a gente abrir para perguntas. A gente tem uma oficina construída junto com o Judiciário Exponencial de 8 horas, que vai além do assunto que nós trabalhamos aqui. Não é todo o assunto, nós temos também trabalhos maiores, mas essa de 8 horas ela já é focada no primeiro contato das organizações de vocês com o tema de alfabetização de dados. Tá? Geralmente a gente faz em turmas de até 50 pessoas, então convido vocês aí a conhecer um pouquinho mais dessa oficina. Já fizemos no Tribunal de Justiça de Sergipe, já fizemos no Tribunal de Justiça do Tocantins, e várias outras organizações pelo Brasil, só fiquei aqui no Judiciário especificamente. Aqui algumas das respostas das pessoas ao final dos textos, e aqui um obrigado da minha parte, e eu vou deixar ao final esse aqui na tela, mas eu já volto aqui antes de abrir as perguntas, porque eu queria vir aqui e ver o ranking final. Agora sim. Gente,
Eu não estou entendendo por que que... Ah, agora sim ele botou. Marcos Rodrigues, então, foi o nosso campeão. E tem um segundo que ficou com o nome de Volt Volt. E tem o Hébio como terceiro. Então, depois vocês devem escrever no chat aí o e-mail de vocês aqui. A gente faz um contato com vocês para mandar entregar na casa de vocês a camiseta, tá bom? Marcos, Volt Volt e Hélio. Ó, sou eu lá, tá Luciano Ferreira. Tá, beleza. Então, por favor, mandem para nós os três primeiros aí, como também teve uns erros ali, para a gente evitar impugnações aí, nós vamos distribuir 3 camisetas, tá bom, pessoal? Obrigado aí pelas respostas de vocês. Eu vou deixar na tela agora aqui e fico aí à disposição esses últimos minutinhos aí, Davi, para responder perguntas ou como vocês preferirem conduzir agora o final, tá bom? E vou deixar aqui na tela como levar essa oficina, essa de 8 horas, que é mais do conteúdo que a gente viu hoje, para dentro da sua instituição, está aí o contato da Isabel, do Judiciário Exponencial, para a gente falar sobre isso, tá bom? Cara, sensacional. A gente assiste isso aqui, né, de um jeito muito, é, acho que provocativo, né? Acho que a palavra real é essa, assim. A gente está tão acostumado com no judiciário lidar com BI ou com informações, né? Mas muitas vezes saber como mostrar, né? Saber também como interpretar esses dados é de uma riqueza enorme. E eu acho que o Henrique faz isso como ninguém hoje, dentro desse ecossistema, né? E é, Henrique, vou até trazer o gancho aqui de uma fala no chat. Foi assim, passou tão rápido que eu não vi. Sexta-feira, eu acredito que tenha sido o treinamento mais, assim, em percepção de tempo, que mais rápido passou. Quem participou dos outros aí, me confirme aí se eu estou falando algo parecido. Mas se você consegue ver isso em 1 hora e meia, é o que a gente está trazendo aqui, tá, gente? É uma degustação mesmo. Eu sei que às vezes fica faltando, né? A sensação é de querer mais. E a ideia é que a gente mostre os perfis de parceiros certificados para que você entenda, poxa, isso eu posso levar para minha instituição. E aí o contato da Isabel está aí para isso, né? A gente consegue fazer um curso desse de 8 horas de duração. Então imagina essa entrega aqui de 1 hora e meia aplicada em 8 horas, né, Henrique? Eu acho que tem muito mais dedicação, capricho, muito mais o olhar mesmo da aprendizagem mesmo, né? Eu acredito que a gente fez em parceria com o TJ de Sergipe no ano passado, então nós temos todo o requisito, o arcabouço documental, caso vocês tenham interesse. Então é só vocês trazerem aí para o ambiente de trabalho de vocês.